Olá, estamos aqui hoje para finalizarmos o nosso curso Termo de Referência e Elaboração Passo a Passo. E hoje nós vamos trabalhar com os módulos 5 e 6, ainda falando dos elementos indispensáveis aí para a boa execução e a satisfatória execução do objeto, que são os elementos do termo de referência. A gente tem sempre esse questionamento: professora, é termo de referência ou projeto básico? Nós sabemos que o projeto básico, essa terminologia e o conceito do projeto básico, ele vem na Lei 8666, trazendo aí que é a legislação do pregão que já veio falando sobre o termo de referência. Mas normalmente o que é que se utiliza? Para objetos que envolvem serviços de engenharia, obras, reforma ou serviços de engenharia, a gente vai usar sempre como nomenclatura o projeto básico. Para outros serviços, compras, aquisições e contratações de outros serviços, a gente vai sempre utilizar o termo de referência. O que mais importa não é a nomenclatura, o que mais importa são os elementos indispensáveis que eu vou colocar em conformidade com aquele objeto. Se eu estou fazendo uma licitação de obras ou uma reforma, é claro que eu vou usar o projeto básico. Então eu vou olhar quais são os elementos indispensáveis para a execução de uma obra. Eu vou olhar para os elementos que envolvem o objeto. Então, seja projeto básico ou seja termo de referência, eu vou olhar para o objeto. Então, a própria jurisprudência diz que o mais importante não é o nome que se utiliza, é o conteúdo, são esses elementos que estarão dentro desse termo de referência ou dentro deste projeto básico. É claro que o decreto 10.024 de 2019, o decreto do pregão eletrônico, ele já traz essa nomenclatura do termo de referência, mas a Lei 8666 sempre falou em projeto básico. Mas, independente de projeto básico ou de termo de referência, é importante a gente reforçar que o mais importante é o que a gente vai colocar dentro destes documentos, esses elementos indispensáveis, que é o foco principal aqui do nosso treinamento, né? A lei, no artigo 6º, traz a seguinte definição de projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, no caso, serviços voltados para o serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base aí nos estudos técnicos. Veja que aqui também, mesmo a Lei 8666, ela já vinha trazendo essa figura do estudo técnico preliminar, que assegurem aí a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. É claro que quando a gente fala em obra, a gente tem que pensar também nessa questão do impacto ambiental. Nós vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma pavimentação de ruas, qual é o impacto ambiental que vai ocorrer nessa contratação, nesse serviço, dessa obra que vai ser executado. Então, esse projeto básico, ele está como definição no artigo 6º da Lei 8666, mas lá na 10.520, na Lei do Pregão, e também no Decreto 10.024 de 2019, que é o Decreto do Pregão Eletrônico, ele traz a figura do termo de referência. Nós temos também nesse módulo falar um pouquinho aí dos limites da dispensa de licitação. Nós sabemos que a gente tem uma preocupação muito grande, os órgãos de controle, TCS, TCU, controladorias, né, os órgãos de controle e fiscalização, eles olham muito para as dispensas de licitação, porque muitas são feitas de forma inadequada, de forma irregular. Por isso que a gente tem o chamado fracionamento da despesa, né? Utilizando, vai comprando tudo que cabe nesse limite, achando que pode dispensar. E aí acaba gerando o fracionamento, que nós já falamos sobre isso em módulos anteriores. Esse fracionamento é vedado por lei. Aqui a gente sabe muito bem que a Lei 8666, lá no artigo 24, ela traz, inciso 1, os limites da dispensa para obras e serviços de engenharia de até 33 mil e para compras e outros serviços 17.600, lá no inciso 2 do mesmo artigo 24. Isso aí ainda está valendo, porque nós ainda estamos utilizando a Lei 8666. Lembra que essa virada, né, ela vai se dar a partir do momento que acabar aquele prazo de adequação que a nova Lei de Licitações veio informando, que são até 2 anos, né, esse prazo de adaptação. A partir do momento que você virar essa chave, que seria dia 1º de abril de 2023, morre aqui
morre a Lei 8666, ela vai ser revogada totalmente, na sua totalidade. Então nós vamos olhar sempre para a nova Lei de Licitações. Mas enquanto isso, enquanto vocês estiverem utilizando a 8666, eu fico presa aqui a esses limites da 8666. E o que traz, quais são os limites impostos aqui na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Então ela traz o seguinte, lá no artigo 75, né, na Lei 8666 são os artigos, o artigo 24, incisos 1 e 2, e aqui na nova Lei de Licitações, a 14.133, nós temos o artigo 75. O que diz o inciso 1? Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia, e aí uma novidade, manutenção de veículos automotores. Veja que lá na 8666 esse valor era no limite de até 33 mil, na nova lei ela traz um limite para obras e serviços de engenharia de até 100 mil e traz ainda uma novidade, podendo utilizar esse limite de até 100 mil para manutenção de veículos automotores. Então essa é uma das novidades da dispensa de licitação que a nova lei traz. Inciso 2 do mesmo artigo 75, para a contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, no caso de serviços e compras. Veja que os nossos 17.600 da 8666, a gente traz aqui, já aumenta esse valor, né? Já tem um novo limite para até 50 mil na nova lei de licitações. O que diz o inciso 3º desse artigo? Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar que, naquela licitação, não surgiram licitantes interessados. Que situação é essa? Licitação deserta, não apareceu ninguém. Nós soltamos a licitação, nós publicamos, fizemos todos os trâmites que devem ser cumpridos, mas no dia não apareceu ninguém. Seja um pregão eletrônico, seja um pregão presencial, seja qual for a modalidade, não apareceu ninguém. Então a nova lei já traz aqui a possibilidade de eu dispensar. Incisos 1, é bom deixar claro que o inciso 1 e o 2, eu estou presa aos limites, ao limite de R$100 mil e ao limite de até R$50 mil. O inciso 3, ele está tratando de uma licitação que ocorreu, eu cumpri a regra que é licitar, mas não houve interessados. E se eu não tiver tempo hábil para abrir novamente, reabrir esse pregão, se o tempo que a gente precisa para reabrir essa licitação não vai dar tempo de resolver o problema, a necessidade da administração, se eu tiver como justificar que eu não tenho tempo hábil, aí eu posso partir diretamente para uma dispensa, uma contratação direta, e aí não tem nada a ver com limite. Não tem nada a ver com 100 mil, não tem nada a ver com 50 mil, desde que eu mantenha as mesmas condições lá do meu edital, tá? A outra brecha que a lei traz para dispensar, né? As propostas, quando as propostas, né, da minha licitação consignarem preços superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os que eu fixei. Aquela situação em que, se todas as propostas forem desclassificadas por questão de preço, eu posso aplicar o artigo 48 na 8666, eu tenho essa possibilidade. Na nova lei eu também posso dar um prazo para as empresas apresentarem novas propostas. Mas, quando nenhuma proposta atende o estimado da administração, eu posso justificar também fazer uma contratação direta, desde que devidamente justificado, tá? Então a gente tem aí essa possibilidade, mas lembrem, eu estou sempre, pode parecer repetitivo, mas eu estou sempre reforçando com vocês a questão da justificativa. A justificativa é tudo, principalmente quando um auditor de um órgão de controle vai olhar a prestação de contas. Se não tiver justificativa, ele vai colocar lá uma irregularidade. Mas se eu estou fazendo algo que não é normal, mas eu estou justificando, se a minha justificativa for plausível, for fundamentada, for bem embasada, com certeza essa auditoria vai entender isso, tá? Ainda tem aqui, em relação à dispensa, o inciso, eu trouxe os principais para vocês, porque a nova lei de licitação ela é bem extensa, mas eu trouxe os mais usuais, o que a gente mais utiliza com base na 8666, o que é que mudou agora na nova lei. O inciso 4,
para a contratação, no caso da dispensa, que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, né, necessários à manutenção de equipamentos. E aí, quando a gente fala equipamentos, envolve materiais hospitalares, aqueles equipamentos hospitalares que é de origem estrangeira, aqueles equipamentos importados, eu posso dispensar aqui, utilizando esse inciso. Manutenção de um veículo que está em garantia, eu posso utilizar também esse inciso, né? Bens e serviços, alienações, obras nos termos de acordo internacional específico, relacionados aí também eu posso dispensar. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação de obras e serviços de engenharia aí ao valor de R$300 mil. Eu também posso dispensar com base nessa linha aqui do inciso 4º. Transferência de tecnologia, quando a gente vai contratar uma instituição de pesquisa científica, de inovação tecnológica, eu posso utilizar esse inciso 4º com a linha D aqui, para dispensar a licitação. Hortifruti granjeiros, aqueles materiais perecíveis para merenda escolar, eu posso também fazer uma justificativa aqui para fazer essa dispensa. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, né, recicláveis ou reutilizáveis, esse tipo de objeto também cabe aqui a gente também justificar e fazer por dispensa de licitação. Aquisição ou restauração de obras de arte, objetos históricos de autenticidade, né? Aquilo que a gente quer preservar, a história do objeto ou de um prédio, de um imóvel. Aqui cabe também essa questão da dispensa de licitação e aí, entre outros, como eu falei para vocês, a lei é muito extensa. Então eu trouxe os principais, os mais usuais, né, para a gente. O que é que a nova lei diz e aqui o que é que a jurisprudência fala sobre essa questão da dispensa de licitação? Nós estamos vendo que a dispensa, a nova lei traz com bem mais possibilidades para a gente. Eu achei que tem muito mais possibilidades de dispensar, mas vai continuar sendo uma exceção. A regra vai ser sempre licitar e nós temos que ter cuidado com o tal aí chamado fracionamento, que é vedado por lei. O que é que a jurisprudência diz sobre o fracionamento, né? Veja que eu trouxe aqui 3 acórdãos do TCU recentes, 2007, 2017 e 2018. Realize o planejamento prévio dos gastos anuais de modo a evitar o fracionamento da despesa com objetos da mesma natureza. Ficar fazendo essas comprinhas parceladas, fracionadas, isso é que é o temeroso, isso é que nós temos que ter cuidado. E a nova lei vem falando muito bem sobre a questão do planejamento das compras públicas. Quando eu planejo, não significa dizer que eu nunca vou fazer, durante o exercício financeiro, eu não vou fazer uma dispensa de licitação. Mas quando eu tenho as minhas licitações planejadas, eu vou reduzir os meus processos de dispensa, porque eu só vou dispensar aquilo que realmente não couber numa licitação. Então é nesse sentido que a gente pede sempre o cuidado aí, né? Forma de pagamento e adequação orçamentária é outro elemento indispensável do nosso termo de referência. Eu preciso informar aqui, até para obedecer à lei de responsabilidade fiscal, de onde que vai sair a cobertura dessa despesa do objeto que eu vou contratar, seja a aquisição de um bem ou um material, ou seja a contratação de um determinado serviço. Eu tenho que inserir aqui a forma que vai ser pago, se vai ser pago de uma vez, se vai ser pago parcelado, e tenho que informar essa dotação. Com exceção aí, como a gente já falou em aulas anteriores, com exceção se a licitação for pelo sistema de registro de preço, porque o SRP, ele faculta a dotação na fase da licitação. Mas na hora que a licitação for concluída e eu já vou contratar, aí eu vou precisar também dessa adequação, daquela declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, tá certo?